Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, dando continuidade aqui ao desenvolvimento do nosso projeto. Essa semana aí deu pra gente adiantar bastante, né? Eu acho que da semana passada para essa, eu acabei gravando aí uns 5 vídeos, então a gente adiantou bastante aí o nosso projeto. E nós paramos aí no último vídeo na função time, né? Nós concluímos ela. E agora a gente vai iniciar o desenvolvimento dessa função mover elementos. E de antemão, eu já vou passar para você que, cara, você vai aprender uma coisa muito bacana nessa função aqui. Vale a pena aí você ficar acompanhar o desenvolvimento, porque você vai ver aqui uma função que nós já usamos, só que agora nós vamos usá-la com um conceito diferente, que é a função setInterval. Até o momento nós a usamos para mudar elementos na nossa tela, dentro de um intervalo de tempo. Agora nós vamos usá-la para monitorar os nossos elementos. Seja monitorar o movimento deles, seja monitorar, por exemplo, a passagem de um tempo. Garanto a vocês, vocês vão aprender um conteúdo muito bacana aqui, que dependendo da sua necessidade, a aplicação dessa função vai resolver aí muitas coisas ao longo da sua carreira. Então vamos abrir aqui o nosso card para a gente entender o que está sendo pedido. Então a gente tem aqui, ó, função mover elementos, e a descrição diz o seguinte: uma observação que o cliente nos pediu é que o jogo começasse em uma velocidade e de alguma forma ao longo da partida essa velocidade fosse aumentando. Vamos parar por aqui por enquanto. Para quem talvez não esteja acompanhando desde o início do projeto, quando nós iniciamos lá o nosso projeto, a gente criou uma simulação, como se o seu projeto aqui tivesse sido desenvolvido por uma empresa e essa empresa tivesse setores, né, especializados, cada um na sua função. A gente tinha uma equipe que foi responsável pelo contato com o cliente, foi quem recebeu as informações desse cliente, e essa equipe depois é responsável por transcrever as informações que o cliente passou e trazer isso para a equipe de desenvolvimento. Aí a gente teria uma turma que seria responsável por fazer o planejamento do projeto, nós teríamos uma equipe responsável por fazer a parte de UX e uma equipe responsável por fazer a parte dos códigos em si, né, da programação em si. Então, uma das simulações que nós fizemos é que foi isso aqui. O cliente, ele pediu, na descrição dele, que de alguma maneira o jogo tivesse um nível de dificuldade baseado no tempo em que o jogador está jogando a partida. Vamos entender aqui, por exemplo, ó, no nosso cenário atual. Quando o jogador coloca aqui o nome dele e ele aguarda esse sleep aqui, o jogo inicia e aqui você tem uma velocidade contínua em que o tubo e a bala e os elementos de moeda e estrela vão passando na tela. Então um jogador aqui com 10 segundinhos de partida, ele pega esse ritmo de abaixar e abaixar e pular. Então se a gente mantiver o jogo nesse mesmo nível de velocidade, o cara vai ficar jogando aqui um mês, sem perder a partida. Então isso aqui é o ponto que nós precisamos mudar. Porque se o jogo ficar monótono demais, fica muito fácil, fica chato. Se a gente também fizer um jogo difícil demais, que o cara perca toda hora, também fica ruim. Então você tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, a gente poderia aumentar a velocidade de todos os elementos na tela, a gente conseguiria aí, né, dificultar para ele pegar as moedas e estrela, e ao mesmo tempo dificultar para ele se desviar dos obstáculos. Ou a gente pode aí optar por mover apenas alguns elementos e conseguir o mesmo objetivo. Por exemplo, imagine, se a gente dificultar para que o jogador pegue os elementos de pontuação, que é a moeda e a estrela, se a gente colocar muito difícil para que ele pegue esses elementos e não manipular os elementos de obstáculos, o jogador pode abrir mão de pegar as moedas e estrelas e ficar apenas desviando do obstáculo. Ele vai pontuar da mesma forma, porque ele vai ter tempo de jogo. Então, talvez ele fique aqui, sei lá, 1, 2, 3, 5 minutos jogando, sem pegar moeda, sem pegar estrela, mas ele vai pontuar no final do mesmo jeito, porque ele desviou dos obstáculos por um período de tempo. Já o contrário, torna tudo mais diferente, tudo mais difícil. Porque imagine, se a gente dificultar só o desvio dos obstáculos,
Se depois de um determinado período de tempo o movimento do tubo e da bala ficar tão rápido a ponto de o jogador ficar preocupado demais em desviar desses obstáculos, ele consequentemente deixa de pegar as moedas e estrelas. Então você só movimenta dois elementos e você já torna todo o jogo um pouco mais difícil. Então ele vai continuar tendo a mesma velocidade para pegar as moedas e estrela, mas ele vai estar mais preocupado em se desviar dos obstáculos. Então deu aí mais ou menos para pegar aí qual é o sentido? Então nós vamos manipular a velocidade da bala e do tubo e aí, consequentemente, já criar uma dificuldade para o jogador se desenvolver ao longo da partida. Então se a gente vier aqui para o nosso projeto, todo o movimento aqui dos nossos elementos, ele ocorre dentro dessa classe Start. Então a gente tem aqui o nosso cenário, se a gente vier aqui, ó, a gente tem aqui o cenário, e tudo começa parado. Somente depois que essa função start é chamada, e aí não confunda, tá? A função start é uma coisa, classe start é outra coisa. Aqui é a função, essa função aqui ela é quem controla fazer com que aquele modal da tela de login suma da janela, depois ele baixa aquela tela de sleep, ele habilita os movimentos aqui do Mario, né, para pular, baixar, voar. Ele habilita o som, né, o som da partida, que a gente deixou aqui comentado, só para não atrapalhar a gravação. E ele também habilita aquele sleep, e depois de 6 segundos ele some com o sleep, e aí ele habilita a classe start dentro do nosso elemento cenário. Quando ele faz isso aqui, a classe start é responsável por dar toda a movimentação dos elementos através das animações que nós criamos, né? Que foi a animação aqui mover nuvens, mover tubo, bala, moedas, estrela e por aí vai. Então, quem acompanhou os vídeos aí desde o início, vocês participaram desse desenvolvimento. Quem talvez está pegando pela metade, se ficar meio perdido, a explicação é essa. A nossa função start ativa o start dentro da classe cenário, que faz com que tudo isso aqui se movimente. Só que quando a gente faz a chamada dessas animações aqui pelo CSS, você define uma velocidade aqui para sua animação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o tubo. Esse IMG tubo é a classe responsável pelo aquele tubo que fica passando lá na nossa janela. Então essa classe IMG tubo, ela recebe uma animação. O nome dessa animação é mover tubo. Essa animação ela tem uma duração de 3 segundos, ou seja, do momento em que ela sai aqui do canto da tela direita até chegar ao final da tela esquerda, ela tem 3 segundos de duração. Ela tem um loop infinito, né? Ela vai ficar fazendo esse giro infinitamente. E ela tem um atributo linear, uma propriedade linear, que seria o quê? Ele começa e termina com uma velocidade constante. Porque se você não habilitar isso aqui, ele começa mais rápido e quando ele chega aqui no final, ele diminui a velocidade, né, e passa mais devagarzinho. Então por isso que a gente teve que colocar essa propriedade aqui. Então, ou seja, quando você define aqui, vamos nos concentrar só com a velocidade da animação. Quando você define aqui no CSS a velocidade da animação, não tem como você criar uma condição dentro do CSS para que essa velocidade mude ao longo da partida. Mas já no JavaScript isso é possível fazer. E é aqui que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar esses nossos elementos para que a gente possa manipular o CSS dele via JavaScript, né? Esse vai ser o nosso objetivo. Então aqui, ó, deixa eu só ver aqui o nosso Trello, né? Então ele diz aqui, ó, essa função é responsável por mover os elementos, tubo e bala, é o que eu já acabei de explicar, né, na tela. Essa função deverá receber dois parâmetros, um parâmetro chamado elemento e o outro parâmetro chamado retardo. Lembrando que quando eu falo parâmetro é só texto. A gente está dizendo lá que ele vai receber um texto lá escrito elemento e escrito retardo. O que define o que é esse parâmetro é quando a gente chamar a função, o que nós vamos estar passando dentro dela. Mas já já eu explico isso melhor.
Então, dentro dela terá uma condição que vai determinar uma velocidade diferente de acordo com o tempo do jogo. E aí isso aqui é o ponto que eu falei no início do vídeo, que é aquela função setInterval, ela vai nos permitir chegar nesse ponto aqui, ó, determinar uma velocidade diferente de acordo com o tempo do jogo. Ou seja, como é que a gente sabe qual é o tempo do jogo? Perdão. Então, esse trechinho aqui dessa nossa descrição parece simples, mas isso aqui é uma coisa complexa. E eu vou mostrar isso aqui para vocês logo logo. Então vamos aqui para o nosso desenvolvimento. Só antes disso, deixa eu só fazer um paralelo aqui, porque eu fiz uma mudança. Eu estava começando a gravar o vídeo, mas aí eu tive uma interrupção aqui e eu fiz uma mudança fora do vídeo e eu vou corrigi-la aqui na frente de vocês só para a gente não, para de repente quem estiver acompanhando desde o início não se perder. A mudança foi essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui tudo antes. A descrição dos nossos IDs dentro do nosso HTML estava dessa forma aqui, ó. A gente tem a classe chamada imgMario e a gente tem o ID que também estava chamado img-mario. Ou seja, ele estava escrito do mesmo jeito que a classe. Só que ao longo do desenvolvimento, vocês viram que eu adotei um padrão diferente. A forma como eu tenho feito é, a classe, ela segue esse padrão, que tudo é minúsculo, e quando é uma palavra composta, ela é dividida com um traço. Já o ID, não existe separação. Tudo é feito junto, sendo que a primeira palavra, tudo é minúscula, e a partir da segunda palavra, a primeira letra de cada palavra é maiúscula, que é seguindo aquele padrão Camel Case, eu acho que eu já expliquei isso aí para trás. Então, quando eu estava gravando aqui esse vídeo e eu fui interrompido, eu tinha feito essas alterações, e aí eu precisei cancelar e gravar de novo, e aí eu esqueci de voltar isso aqui para poder mudar com vocês assistindo. Então tem que ter cuidado só com isso aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi isso. Eu peguei cada ID aqui, ó, dos nossos elementos e apaguei esse traço e coloquei a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo. Então ficou tudo IMG, tudo minúsculo. Aí, por exemplo, o B de bala maiúsculo, tá? Então foi só isso aqui que eu alterei fora da gravação, mas estou fazendo já aqui com vocês agora acompanhando para que quem esteja fazendo, né, desde o início, não dê erro aí no seu projeto e você não entenda o que aconteceu. Então aqui é IMG estrela, aqui também é IMG estrela. Só lembrando que eu estou mudando apenas o ID, tá? A classe continua tudo do mesmo jeito. E aqui também tem uma outra mudança que é importante, e tome muito cuidado com essa parte. Todos esses elementos aqui até o tubo, em momento algum nós atribuímos ele dentro do nosso projeto. Então, mudar agora aqui esse texto não vai fazer diferença nenhuma. Já o elemento imgMario, esse nós vinculamos ele aqui dentro do nosso módulo. E, em algum momento aqui do desenvolvimento, quando a gente fez aqui a variável imgMario, a gente vinculou ele com o elemento com a escrita como estava anteriormente, img-mario, tudo minúsculo. Então, como esse aqui agora a gente vai mudar, vai colocar img sem espaço e Mario com M maiúsculo, você tem que mudar aqui dentro do seu projeto também, porque senão vai dar, ele não vai encontrar, né? Essa variável aqui está recebendo um elemento, só que esse elemento não existe, porque não tem nenhum ID com o img-mario, né? Porque a gente acabou de mudar agora. Então você precisa mudar aqui também. IMG, tudo junto, Mario com M maiúsculo. Beleza? Só isso. Deixa eu ver se não teve outra coisa aqui que eu tenha feito. Aqui também, ó, eu vou apagar esses dois elementos aqui, porque eu também já estava na minha gravação. Mas enfim, já apaguei aqui para a gente poder fazer tudo junto de novo, sem nenhuma alteração. Então beleza, fiz aqui as alterações das minhas IDs, joia, tudo confirmado. Agora aqui, ó, outra coisa que a gente vai mudar,
Isso aqui não tem diferença do que foi feito até agora. A gente só vai estar mudando isso aqui por uma questão de economia de código. Todos os elementos que a gente está animando aqui na nossa tela, a gente criou uma animação para cada um. Então a gente criou uma animação para a nuvem, uma para o tubo, uma para a bala, uma para a moeda e uma para a estrela. Ou seja, né, a gente teve várias animações para praticamente todas elas fazerem a mesma coisa, com algumas poucas diferenças que na verdade é só o tamanho que determina o quanto que a gente quer jogar o elemento para fora da tela. Então eu posso vir aqui agora, vou vir na minha primeira linha, poderia ser em qualquer lugar, tá? Mas vou vir aqui na minha primeira linha e vou criar uma animação aqui, keyframes, quando você quer criar uma animação, né? Lembra, tá, que como eu estou alterando aqui o CSS, né, via SAS, você tem que estar com o programinha, o Scott App habilitado, tá? Você tem que vir aqui no seu projeto e dar o play. Se você não der o play aqui, tudo que você fizer aqui no seu SAS não vai ser convertido para o CSS e automaticamente não vai funcionar no seu projeto. Então lembre-se de habilitar o seu Scott App e dar o play aí. Depois que você fizer isso, você pode fechá-lo. Aí agora aqui, ó, eu criei aqui, fiz a chamada, que eu estou fazendo uma animação, vou passar o nome da animação, lembra que o nome você pode colocar o que você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, mover elementos, aí abro e fecho chaves e vou colocar a minha animação aqui dentro. A animação vai seguir esse mesmo padrão aqui, né? Ele vai né, from, aí eu quero que ele tenha, a partir da margem esquerda, eu quero que ele tenha menos 130 pixels. E aí talvez você pergunte, mas por que menos 130 pixels? Lembra quando nós estávamos fazendo isso aqui, que cada elemento tem um tamanho. Então, por exemplo, o tubo, ele tem um tamanho de 80 pixels. A bala tem um tamanho de 130 pixels. As moedas têm um tamanho de 50 pixels. Então, quando a gente quis fazer com que ele sumisse da tela, se a gente colocasse aqui, ó, right 0, se eu botar assim, ó, right 0, o elemento que vai receber essa animação, ele literalmente vai ser colado aqui na minha margem direita. Ele vai ficar aparecendo aqui, só que a partir do cantinho da margem direita. Então, se eu quiser fazer sumi-lo da minha tela, eu tenho que saber qual é o tamanho dele e dizer menos o seu tamanho. Então, se ele tiver 100 pixels e eu colocar menos 100 pixels, eu vou literalmente pegá-lo aqui e vou jogá-lo totalmente para fora da tela. Então, se eu olhar aqui todos os meus elementos, eles têm tamanhos diferentes. O tubo tem 80, a bala tem 130, a moeda tem 50, a estrela tem 70. Então, qual é o maior deles? O maior deles é a bala, que tem 130. Então, se eu quero fazer uma animação para todos, se eu pegar o maior deles, que é o 130, e definir lá, todos os outros, consequentemente, vão sumir da tela, né? Então, acredito que deu aí para vocês entenderem. Por isso que eu estou fazendo aqui menos 130 pixels. E aí depois eu digo, né, que ele vai de para. E aí então é o to. E aí ele vai para o right, mesma coisa, só que agora 100% da tela. Só para explicar mais uma vez o que seria isso. Imagine que eu sei que essa minha tela aqui tem 800 pixels. Se eu quero que ele saia aqui da margem direita e vá até a margem esquerda, e eu sei que esse tamanho é 800 pixels, se eu colocasse aqui 800 pixels, eu estaria fazendo com que o elemento saísse da margem direita e, em comparação à margem direita, ele se movimente 800 pixels. Ele sairia daqui do cantinho e iria até o final da tela. Perfeito. Só que se eu não souber o tamanho da tela, se a tela, uma for de 600, a outra for de 800, a outra for de 1200, a outra for de 4000, enfim, qualquer tamanho. Então, para eu não ter que fazer uma para cada, eu trabalho com porcentagem. Então, quando eu digo 100%, não importa qual é o tamanho da tela. Ele vai sair da margem direita, a partir de menos 130, e vai percorrer 100% da tela, seja ela qual tamanho for. Beleza?
Então, uma explicação rapidinha de como funciona essa animação. Então, ao fazer essa animação aqui agora, que ela já pega, né, o maior elemento e joga para fora da tela, eu consigo aplicar somente essa animação para todos os elementos, com exceção da nuvem, porque a nuvem tem um tamanho muito maior, né? Então, não compensa eu fazer um elemento aqui com menos 500, porque, por exemplo, uma moeda que tem só 50 pixels, ela teria que percorrer menos 500 à sua direita, então ela levaria aí um tempão só até chegar na margem, para depois ela percorrer o resto da tela, né? Então aí não faz sentido. 130 pixels é um tempo pouquinho para um elemento que tem só 50, então vale a pena aqui essa mudança, mas para as nuvens já não vale, tá? Então só por isso aí. Então aqui, por exemplo, tubo, bala e moedas e as estrelas, eu posso substituir essas 4 animações aqui só por essa mover elementos. Então eu posso literalmente apagar tudo isso aqui, ó, e ficar só com uma única animação, mover elementos. Agora, cá no meu estilo, essas animações aqui já não existem mais. Então eu preciso trocar todas elas, né? Então, por exemplo, mover tubo já não existe. Aí eu vou ter que colocar aqui mover elementos. A velocidade de cada elemento, o fato dela ser infinita e o fato dela ser linear, são propriedades que ela recebe especificamente para o tubo. Você vê que a bala já tem uma informação diferente das demais. A bala, além do tempo de animação, de duração da animação, ela tem um outro parâmetro ou um outro atributo de tempo, só que esse aqui corresponde ao retardo, ou seja, a animação tem 3 segundos cada uma. Só que quando essa aqui for iniciada, essa segunda só vai ser iniciada 1,5 segundos depois da primeira. Então ela executa essa e só depois de 1,5 segundos é que ela vai executar a segunda. As duas têm o mesmo tempo de duração, mas uma vai sair na frente e a outra vai sair atrás. Então por isso que dá aquele efeito de que elas estão passando ao mesmo tempo, só que em posições diferentes. Né? Isso aqui também ficou bem explicado ao longo do desenvolvimento aí. Mas só para quem de repente está pegando pela metade, essa é a explicação do porquê esse segundo parâmetro de tempo aqui. Então aqui também eu preciso, na verdade eu preciso substituir aqui de todos, né? Então eu vou copiar aqui, ó, e vou fazer a substituição aqui de todos. Mover bala vai receber mover elementos, mover moedas, todas as 3 vai receber mover elementos, e mover estrelas, todas as 2 vai receber mover elementos. Vamos só testar para ver se está tudo funcionando, se não deu nenhum erro. 3, 2, 1, 0, ele tem que mover os elementos. Então tá lá, ó, tudo está movimentando do mesmo jeito como antes, não mudou nada. A diferença é que a gente economizou linhas de código aqui. Fizemos uma animação só, ao invés de fazer 4. Beleza? Então essa parte aqui está tranquilo. Agora a segunda parte é a seguinte. Se eu quero mudar a velocidade do tubo e da bala, e dos outros elementos não, então a primeira coisa que eu preciso fazer é parar de fazer com que esses dois elementos se movam via CSS. Então eu vou comentar aqui, ó, o movimento do tubo e da bala, porque eu não quero que eles se movimentem via CSS. Eles vão movimentar cá dentro do nosso JavaScript. Então agora aqui eu não tenho mais o movimento do tubo e da bala, apenas das estrelas e das moedas, beleza? Então só comentei aqui, depois a gente apaga, vamos deixar aqui só para a gente ter referência das propriedades. Deixa eu ver, agora nós vamos começar a atribuir o nosso elemento a uma variável para que a gente possa começar a manipulá-lo. Então, como nós vamos estar manipulando especificamente o IMG tubo e o IMG bala, então vamos adicioná-los aqui a uma variável, né? Então vamos chamar aqui de IMG tubo, aí recebe um document.querySelector e vamos passar lá o nosso seletor, que é o joguinho da velha, IMG tubo
e fazer a mesma coisa para bala. Então, const img bala recebe um document.querySelector e vamos passar o nosso seletor, img bala. Então, beleza. A gente já tem aqui a atribuição dos nossos elementos dentro de uma variável e aí a gente já pode fazer o que a gente queira com ela. Vamos dar uma lida lá no nosso Trello, né? Então ele diz aqui o seguinte, é o nosso checklist. Criar a função mover elementos, recebendo dois parâmetros, o elemento e um retardo, né? Retardo. Então primeiro vamos criar aqui a nossa função. Criar a função a gente já fez várias vezes, é bem tranquilo. É só a gente vir aqui, const, vamos chamar a nossa função de mover elementos e ela vai receber uma função anônima. Vamos passar o nosso arrow function aqui, ponto e vírgula, e aqui dentro o que tiver faz parte dessa nossa função. Então a função em si já está criada. Só que ele diz lá que ela precisa receber dois parâmetros, né? Um parâmetro chamado elemento e o outro chamado retardo. Então o parâmetro a gente passa aqui dentro dos parênteses, né? Então elemento, vírgula, retardo. Nesse primeiro momento aqui, isso aqui é só um texto, não quer dizer nada ainda. Quando você chamar essa função mover elementos, quando você fizer isso aqui, ó, mover elementos, aqui dentro você vai passar duas coisas. Por exemplo, sei lá, em uma você pode passar um texto, por exemplo, o nome Darlan, vírgula, e na outra você pode passar um número, 3. Não importa, isso aqui é um texto. O que define o que é o parâmetro é o valor que você está passando. Esse primeiro valor aqui que eu estou passando é uma string, eu estou passando um texto. O segundo parâmetro que eu estou passando é um número, né? Um número inteiro. Eu poderia aqui passar também um valor booleano, por exemplo, true ou false, né? Eu poderia passar aqui dentro até uma função se eu quisesse. Se eu chamar aqui, ó, time é uma função. Eu poderia passar ela como parâmetro. Então, não importa o nome que você dá aqui para o parâmetro, isso aqui é só texto. O que define o que é o parâmetro é a passagem do valor dentro da função. E, consequentemente, o que você passar aqui, cá dentro, tem que ter alguma coisa que vai receber esse parâmetro e vai fazer alguma coisa com ele. Porque também não adiantaria você passar uma função como parâmetro se aqui dentro não tiver nada ligado a essa função, né? Espero que tenha dado aí para vocês entenderem. A gente até fez isso aqui, ó, na nossa função playSong. A gente recebe um parâmetro, nós colocamos aqui o nome de elemento, porque é um nome que faz sentido com o que nós estamos passando. Porque a gente estava passando de fato um elemento. Que elemento era esse? Era com relação ao nosso som, né? A gente está passando aqui o elemento que corresponde ao som que a gente quer que toque. Então, por exemplo, o nosso elemento som de abertura, ele é responsável pelo áudio que toca, que corresponde à abertura do jogo. Então, por isso que a gente botou o nome elemento, porque ele faz alusão a um elemento que está vindo como parâmetro para ser adicionado aqui, né? Eu creio que deu aí para todo mundo entender isso. Então, essa parte aqui de colocar dois parâmetros, por enquanto é só dois textos. Você pode dar o nome que você queira. O que vai definir o que são esses parâmetros é o que vai estar vindo na passagem quando você chamar essa função aqui. Então essa primeira parte aqui, ó, está resolvida. Agora a gente tem aqui a segunda, né, que é criar uma variável que vai receber uma função setInterval. Essa variável será necessária para poder parar esse loop quando necessário usando a função clearInterval. Beleza. A gente já fez isso aqui outras vezes. Como por exemplo aqui, né, no time. A gente usou aqui a função setInterval para poder ficar mudando o texto lá do nosso HTML. Então nós vimos como usar essa função setInterval, definindo um tempo para ela é um loop constante, e a cada 1 segundo ela alterava o nosso texto lá no nosso HTML.
Então essa é uma das formas que tem de se usar essa função setInterval. Você mudar alguma coisa no seu HTML. Mas agora eu te pergunto, né? Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou iniciar aqui a partida, ó, Darlan. 4, 3, 2, 1 e aqui vai começar a correr o tempo. O tempo começou a passar ali, ó. Imagine que você não tivesse essa amostra dessa informação aqui visualmente na sua tela. Se você quisesse saber quanto tempo que essa partida aqui está ocorrendo, como que você faria isso? Né? Uma pergunta aí. Aqui você está vendo, você pode dizer, não, agora nós estamos em 23, 24, 25 segundos. Mas se você quisesse saber isso via código, como que você saberia como que esse tempo aqui está correndo? Vou ser mais específico aqui para vocês. Lembra que tudo que é relacionado a ocorrer, né, no nosso projeto depois que a tela sleep some, ela está ocorrendo aqui dentro desse setTimeout, que fica dentro da nossa classe start. Então tudo que ocorre depois que o jogo de fato começa tem que estar aqui dentro. Então por isso que a gente tem que colocar os nossos códigos aqui dentro. Então, por exemplo, nós temos uma variável que chama-se tempo do jogador, né? Tempo do jogador. Tempo do jogador é responsável por mostrar esse número aqui. Então, em tese, se eu pedir para me mostrar lá no console qual é o tempo do jogador e eu passar essa variável aqui, ele tem que me mostrar o tempo que está aqui, ó, né? Então, vamos abrir aqui, ó, o inspecionar. Deixa eu colocar aqui só no console, só para a gente poder ver aqui sem os outros textos. Então, em tese, se eu chegar aqui agora, no setTimeout, vou vir aqui embaixo do time, e se eu colocar aqui, ó, console log, lembra que para poder mostrar alguma coisa no console, eu chamo aqui essa função, e eu quero que ele me mostre qual é o tempo do jogador. Né? Qual é o tempo do jogador? Então, em tese, quando a classe start for chamada, que sumir com esse modal, baixar o sleep e sumir o sleep, ele tem que me mostrar o tempo do jogador aqui no meu console. Então vamos dar aqui o play. Na hora que sumir esse sleep daqui, ele tem que aparecer aqui para mim o tempo do jogador. Então tá lá, ó, apareceu 0. Só que aqui, ó, o tempo está correndo e ele continua aqui ainda me mostrando 0. Então, assim, se eu estou mostrando qual é o tempo do jogador que está dentro de uma variável, e lembra que aqui está mostrando, esses valores aqui estão atribuídos dentro da variável tempo jogador. Se a gente olhar aqui, ó, só para confirmar, lembra que está aqui, ó, txt tempo é o elemento, é onde aparece esse texto aqui verdinho. Inner.html é só a forma como ele se apresenta lá dentro do HTML. E ele está recebendo lá o tempo jogador. Então esse valor que fica mudando aqui toda hora, ele está dentro da variável tempo jogador. Então, em tese, se ele está dentro da variável tempo jogador, por que quando eu mostro o tempo jogador aqui, ele não atualiza? Ele fica sempre em 0, né? Ele não acompanha a mudança aqui desse tempo. E aqui é onde entra agora o conceito de usar o setInterval, não só para mostrar alguma coisa na nossa tela, mas também para acompanhar alguma coisa na nossa tela. E aí esse conceito vocês precisam pegar, porque ele é muito importante. Quando o seu navegador está fazendo a leitura do seu JavaScript, ele é uma leitura estática. Então ele começa a ler o código de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando ele chega aqui nesse momento do jogo, e ele, quer dizer, nesse momento da leitura do código, na linha 85, e ele lê a variável tempo jogador, ele vai te mostrar o valor que tem dentro dessa variável no momento em que esse código foi chamado. Esse código não foi chamado em nenhum outro momento, ou uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta vez. Ele foi chamado uma única vez. Então, nesse momento aqui, o valor da variável de fato era 0. Por isso que ele mostra aqui. Como aqui está ocorrendo um loop que está alterando ali o valor dentro dessa variável,
mas essa chamada aqui não está tendo esse loop. Então, por mais que a variável toda hora esteja mudando o seu valor dentro, quando você chamou essa variável, ela não está capturando essa mudança. Agora, olha só, se eu vier aqui dentro de mover elementos e eu fizer... Aliás, eu não vou nem fazer aqui para não confundir sua cabeça e você achar que é essa função que está fazendo isso. Vamos fazer aqui dentro. Ó. Dentro aqui do set timeout, eu vou chamar um set interval. Ela é uma função anônima, lembra, né? Nós já fizemos isso. Vou passar aqui meu arrow function. Fora da minha função, eu determino um período em que esse loop vai ficar girando. Quando a gente está trabalhando com tempo, né, literal, a gente trabalhou com segundos, a gente botou lá 1 milésimo de segundo, no caso 1000 milésimos de segundos, né, para poder calcular a cada 1 segundo. Mas nesse caso aqui específico, eu não preciso trabalhar com tempo, porque eu não sei o que eu quero monitorar. O que eu sei é que eu quero monitorar constantemente. Lembra que o tempo que você passa não é para definir um tempo espaço, né? 1 minuto, 30 segundos, 1 hora. Você quer monitorar constantemente o que está acontecendo a cada fração de segundos. Então, se eu quero monitorar uma coisa a todo momento, quanto menor for o valor que eu passar aqui de milissegundos, maior será no caso maior não, né? Menor será o intervalo desse loop. Ou seja, você tem um loop que ocorre a cada 1 segundos, ele é mais rápido do que um loop que ocorre a cada 1 minuto, que é mais rápido do que um loop que ocorre a cada 1 hora. Então, se você baixar isso aí para 1 milésimo de segundos, você vai ter um giro muito mais rápido desse loop que está ocorrendo aqui. Né? Acho que deu para vocês entenderem esse conceito. Então agora aqui dentro dessa função setInterval, eu vou jogar esse console log aqui para dentro. Ou seja, esse loop aqui vai ocorrer a cada 1 milésimo de segundo e cada 1 milésimo de segundo ele vai ficar mostrando esse tempo do jogador para mim lá dentro do console. Então vamos ver o que acontece agora de diferente. Então dei aqui um iniciar. Quando a tela sleep sumir, tem que começar a mostrar aqui o valor. Então tá lá, ó, 0, 0, mudou para 1, mudou para 2, mudou para 3, para 4. Ou seja, agora eu consigo acompanhar o tempo do jogo, mesmo que eu não tivesse esse tempo aqui visualmente na minha tela. Cara, eu espero muito que você tenha entendido o que eu falei, porque isso aqui é muito bacana. Então, assim, via código agora, eu consigo saber qual é o tempo do jogo, mesmo se eu não tivesse essa informação aqui visualmente. Porque quando você tem essa informação visualmente, ela só serve para você, ser humano. Aqui eu estou tendo um controle agora do tempo do jogo em formato de código de máquina. Então, ou seja, para dentro do meu projeto, ao saber agora quantos segundos a partida está rodando, eu consigo tomar várias decisões. Então eu vou copiar tudo isso aqui para dentro da minha função mover elementos. Vai continuar da mesma forma. Aqui vai parar de funcionar porque eu não estou fazendo nada agora. Mas se agora, ao invés de eu ter aquele set interval aqui dentro desse meu set timeout, eu agora posso chamar aqui a função mover elementos. Eu não preciso passar parâmetro nenhum, porque não é obrigatório, né? Por mais que você tenha aqui o recebimento de parâmetro, se você não passar nada, aqui não vai receber nada. Então, se a gente voltar aqui de novo, eu vou continuar agora conseguindo fazer esse monitoramento do tempo do jogo, só que agora via a função que eu criei, né? Que é a função mover elementos. Então, eu estou chamando ela aqui, dentro dela eu tenho um set interval, que a cada 1 milésimo de segundos fica me mostrando o que está dentro da variável tempo jogador. Então tá lá, ó, ele corresponde com o que está sendo mostrado aqui na tela. Beleza? Mesmo que aqui, e esse que é o bacana, né? Mesmo que aqui eu não tenha passado o segundo. É porque, na verdade, o que está controlando o tempo é a função time. Aqui eu estou controlando o que está sendo colocado dentro da variável tempo jogador. Eu não estou controlando o time. Eu estou controlando o que está dentro da variável tempo jogador.
Se, por exemplo, se eu quisesse controlar o que está dentro da variável nome jogador, ele iria ficar me mostrando repetidamente o nome Darlan, né? Vamos supor aqui que eu passo o nome Darlan, ó. Quando eu iniciar, ele vai ficar repetidamente me mostrando o que está dentro do nome Darlan. Então tá lá, ó, Darlan, 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 infinitamente. Como não há nenhum local aqui que eu possa mudar o nome Darlan, aí não faz sentido eu ter esse tipo de monitoramento, né? Para que eu preciso ficar sabendo constantemente o que está dentro da variável Darlan, se ele é um valor que do início ao fim é a mesma coisa. Mas já com relação ao tempo, não, o tempo muda. Então, esse tipo de função, eu consigo acompanhar o movimento do que está sendo mudado. Não importa se é tempo ou se é outra coisa. Eu estou acompanhando o que está sendo alterado ao longo do projeto enquanto o código está se desenvolvendo. Espero muito, muito mesmo, cara, que você tenha pego esse conceito. Agora vamos lá, voltar. Eu já vi que eu consigo agora monitorar o tempo, beleza? A minha função ela tem que ter essa estrutura aqui. Agora aqui dentro eu vou passar o que eu quiser baseado no que eu quero controlar. Então se eu for ler aqui o Trello, essa função já está criada, beleza? A gente só não atribuiu ela a uma variável, né? Vamos atribuir ela a uma variável aqui. Deixa eu ver, eu vou precisar... Eu vou colocar ela aqui dentro, porque eu acho que na verdade eu nem vou precisar pôr ela numa variável. Vamos colocar por enquanto só para a gente ver. Tempo, eu vou chamar tempo time, né? Porque eu estou controlando o tempo do jogo. Tempo time. Ah não, eu já tinha aqui um tempo time aqui, né? Eu não vou colocar ela dentro de variável não, porque eu tenho quase certeza que eu acho que a gente não vai precisar parar isso aqui. Ah não, vai porque ele tem processamento, né? Faz sentido eu querer parar. Então eu vou criar uma variável global aqui, igual a gente fez aqui com o tempo time, ó. Eu vou criar aqui tempo mover elementos, para deixar o nome explícito com a função, né? Que a gente tem a função mover elementos. E aí vamos colocar ela aqui em tempo mover elementos. Recebe isso aqui. Então isso aqui é a variável global, que a gente acabou de fazer aqui em cima, e essa variável global está recebendo esse loop infinito. Por que eu tive que fazer isso? Porque como a gente está, por mais que eu não vou precisar cancelar esse monitoramento baseado na informação, mas eu vou precisar cancelá-lo baseado no processamento. Porque quando o jogador perder a partida, eu tenho que cancelar todos os loops que tiver ocorrendo ao longo do projeto, só para evitar ficar consumindo dados do navegador, né? Então só por isso que a gente vai ter que fazer isso aqui. Então beleza, essa aqui é a estrutura da minha função mover elementos. Então essa parte aqui está resolvida. Agora vamos ver aqui, ó. É preciso criar uma variável que vai monitorar a posição do elemento da tela. Não, isso aqui não. Vou apagar isso aqui está errado, tá? Isso aqui é de outra função. Criar 3 condições para mudar a velocidade dos elementos a cada 10 segundos. Então vamos entender o que é esse pedido. Nós acabamos de ver que agora, dentro desse loop aqui, eu consigo acompanhar qual é o tempo do jogo. Então se eu chegar aqui agora e fizer uma condição, if tempo do jogador for menor do que... Eu vou colocar maior só para a gente fazer um teste, né? Se for maior do que 10 segundos, aí mostre na tela, né? Vou dar aqui um console log. Tempo do jogo maior que 10 segundos. Ou seja, quando eu chamar essa função mover elementos, que eu vou estar chamando ela aqui dentro da nossa função start, não vai aparecer nada aqui no meu console até que o tempo do jogo atinja 10 segundos. Então vamos ver, ó, não está mostrando nada, o segundo está passando, somente quando aqui atingir o número 10 é que ele mostrou lá, ó.
tempo do jogo maior que 10 segundos. Na verdade eu falei quando atingir 10 não, né? Porque como eu coloquei a condição maior, é 11, né? Porque maior do que 10 é 11. É de 11 para cima. Então, ou seja, eu consigo agora controlar. Eu posso, por exemplo, definir se eu quero que alguma coisa aconteça somente depois de 10 segundos, somente depois de 15, de 20, ou antes de 10 segundos, entendeu? Eu consigo fazer qualquer coisa agora. Então, por exemplo, se eu já sei que agora eu consigo criar uma condição para determinar que algo aconteça só depois de um período de tempo que o jogo estiver rolando, o que que a gente quer fazer? A gente quer movimentar os nossos elementos, concorda? Num primeiro momento, a gente desabilitou aqui, ó, as animações do tubo e da bala. Então, quando o jogo começou agora, não está tendo movimento do tubo e da bala. Então, isso não pode ocorrer. Ele tem que começar a se movimentar desde o início da partida, desde zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, se o tempo do jogo for menor do que 10 segundos, eu acho que 10 segundos é um número bom para a gente já fazer a primeira mudança. Depois, se for preciso, a gente troca. Ou seja, eu quero que alguma coisa aconteça a partir de 0 segundos até 10. E o que que eu quero que ocorra? Eu quero que os elementos se movimentem, né? Então eu já vinculei os meus elementos aqui com o nosso JavaScript. Então eu posso chegar aqui agora e fazer o seguinte, ó. img tubo. Quando eu quero trabalhar com o estilo, né? Lembra que a gente está trabalhando com o CSS. Quando eu quero trabalhar com estilo, eu tenho que colocar aqui ponto style. Style, ele corresponde ao estilo, né? Eu estou dizendo, olha, eu quero fazer alguma coisa com o estilo desse elemento. O elemento é o img tubo e eu quero fazer alguma coisa com o estilo dele. Então, eu atribuí a ele aqui o atributo estilo. Dentro do atributo estilo, eu tenho várias outras coisas. O que que eu quero fazer dentro do meu atributo estilo? Eu quero trabalhar especificamente com a animação. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, como que a gente escreve o atributo animação? Só antes disso, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Imagine que eu quisesse aumentar o tamanho desse elemento. Então, eu sei que o img tubo ele tem um tamanho de 150 pixels, porque nós vimos isso aqui em algum momento, se eu não me engano, no início aqui, né? Olha aqui para você ver, ó. img tubo, ele tem ele não está marcando aqui, mas eu sei que ele tem 150, 150 pixels não, ele tem 80 pixels, né? Que ele está usando aqui, ó, menos 80 para jogar ele fora da tela. Então eu sei que ele tem 80 pixels. Se eu quiser mudar esse tamanho dele, eu posso trabalhar com a propriedade right, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo, é assim mesmo? Vamos ver aqui. É width, não, tá errado ali. É width, né? O tamanho. Se eu quiser trabalhar com o tamanho dele. Cá, quando a gente está fazendo CSS, depois do atributo width, a gente coloca 2 pontos. Só que aqui, como você está manipulando via JavaScript, não é 2 pontos, é o recebe, né? Então, ou seja, o elemento img tubo, o estilo dele, o tamanho dele, eu quero que receba alguma coisa. Como a gente está trabalhando com descrição, isso aqui tudo é texto. Então, o texto, né, a string é sempre dentro de aspas, ou aspas simples ou aspas duplas, né, dá no mesmo. Então, o que, que eu quero que mude? Eu quero que mude o tamanho dele, e eu quero que ele vá para 150 pixels. Então, eu vou pegar isso aqui, por exemplo, ó, vou botar fora da função, só para a gente já mostrar isso aqui antes de executar o projeto. Se eu botar ele aqui para fora, você vai ver que eu já aumentei aqui o tamanho do tubo. Ó. O tubo já ficou tão grande a ponto de que, como ele fica com menos 80 pixels, que ele some ali da tela, se eu aumentei o tamanho dele e ele cresceu, ele já está até aparecendo aqui. Ó. Se eu mudar aqui, botar, sei lá, 550 pixels, ele vai ficar mais gigante ainda, ó lá. Então, ou seja, eu consigo mudar as propriedades de estilo de um elemento via JavaScript. Está comprovado isso aqui. Então, se eu chegar a jogar isso aqui dentro da minha condição, essa mudança aqui só ocorreria, na verdade ela ocorreria já desde o início, né? Que é a partir de 0 segundos. Mas, por exemplo, se eu inverter isso aqui, ó, vamos botar isso aqui para maior que 10 segundos.
Então essa mudança aqui do tamanho do elemento só vai ocorrer depois que o tempo do jogador for maior que 10 segundos. Deixa eu ver se ele deu erro ali ou se foi só carregamento. Não, foi só carregamento, né? Tá funcionando direitinho. Vamos testar aqui. Então ele tem que mudar o tamanho do elemento só depois de 10 segundos. Então 4, 3, 2, 1. Não acontece nada. Ele está aqui ainda abaixo de 10 segundos. Quando ele passar de 10 segundos, ele cresceu lá o tamanho do meu elemento. Tá vendo? Então, assim, eu fiz uma mudança do estilo do elemento dentro de uma condição. Então, eu posso aplicar essa mesma lógica, só que eu não quero mudar o tamanho do elemento. Eu quero adicionar a ele uma animação. Para eu adicionar uma animação, eu vou seguir a mesma coisa que a gente fez aqui dentro do CSS. Então, eu tenho o img.style, né, o estilo dele, ponto. Animation, tá vendo? Ó? Esse aqui é o atributo que corresponde à animação. Então, animation, aí o animation vai receber. O que que ele vai receber? Ele vai receber um mover elementos, que foi o nome da nova animação que a gente acabou de criar, né? E eu passo todos os parâmetros aqui também, ó. Eu quero que ela tenha 3 segundos de duração. Eu quero que ela ocorra em um loop infinito, então infinite, e eu quero que ela tenha um giro linear, né? Então, linear. Então vamos verificar. Ó. Agora, você veja que aqui ó, a animação do tubo, ele está comentado. Então ele não estava ocorrendo porque ele não está vindo via CSS, mas agora ele vai estar via JavaScript. Só que eu quero que ele ocorra desde o zero, né? Não só depois de 10 segundos. Eu quero que desde o início ele já comece a correr. Então eu vou mudar aqui só para, se o tempo do jogador for menor que 10 segundos, isso tudo aqui já tem que começar a funcionar. Então, mais uma vez, vamos atualizar aqui só para ele corrigir ali o erro. Vou iniciar a partida. Depois que sumir a tela do sleep aqui, o tubo já tem que começar a passar. Ó. Tá lá, ó, o tubo está passando. Então eu já consigo mover o tubo via JavaScript, não mais CSS. Agora, se eu chegar aqui e falar, ó, eu quero que esse tubo se mova em uma velocidade de 1 segundo. Olha o que vai ocorrer. Vamos dar um play aqui de novo. Ele vai começar a passar. E olha a velocidade lá do tubo. Então, ou seja, com esse princípio aqui de que eu posso mudar a velocidade do jogo, agora eu posso criar aqui uma condição. Então, por exemplo, o jogo começa com 3 segundos, beleza. Se o tempo do jogador for menor do que 10 segundos, essa é a velocidade de que tudo isso vai ocorrer. Aí eu crio uma segunda condição aqui, ó, else if. E agora eu digo o seguinte, na verdade, else if, faltou aqui criar a condição, né? Então, else if, se o tempo do jogador for menor do que 20 segundos, deixa eu ver, porque menor que 10 vai acontecer isso. Eu vou colocar aqui até menor ou igual. Então, menor ou igual que 10 vai acontecer isso. Se ele for menor ou igual a 20, vai acontecer outra coisa. Aí eu vou copiar tudo isso aqui e vou agora mudar a velocidade aqui do jogo. Eu quero que se ele for menor do que, ou seja, né, se ele for maior do que 10 segundos, que agora ele se mova em 2 segundos de velocidade. Porque entenda o seguinte, quando eu digo aqui nessa primeira condição que o tempo do jogador seja menor ou igual a 10 segundos, isso ocorre. Quando ele atingir 11 segundos, isso aqui já não é mais verdadeiro. Então ele vai pular para a linha de baixo. Aqui é menor ou igual do que 20, então acontece isso. Aí você pode pensar, pô, mas menor do que 20 também poderia ocorrer isso aqui. Sim, por isso que tem isso aqui, ó. Então assim, isso aqui está vinculado até 10 segundos. Isso aqui agora está vinculado de 11 até 20. Vamos testar para ver se deu certo. Ó. Vamos iniciar aqui.
Então, quando o jogo começar, ele vai começar com a velocidade de 3 segundos. Tá lá passando devagarzinho. Vamos ficar de olho no tempo aqui em cima. O tempo aqui em cima, quando virar 11, ele tem que aumentar a velocidade ali da passagem do tubo. Tá lá, ó. O tubo já começou a correr mais rápido. Então, vamos criar agora uma terceira condição, sendo que agora, se o tempo for maior, menor ou igual a 30, se ele for maior ou igual a 30, eu quero que agora ele se mova em 1 segundo de velocidade. 1 segundo eu sei que é muito, então eu vou colocar 1,5, porque 1 segundo é quase impossível da pessoa conseguir passar, continuar jogando, né? Então vamos testar agora aqui. Agora nós criamos 3 condições, cada uma com uma velocidade diferente. Então em 0 segundos até 10 ele vai se mover com 3 segundos de velocidade, o tempo da animação. Quando chegar em 11 ele tem que mudar a velocidade, ó, mudou a velocidade para 2 segundos. E quando ele chegar aqui em 21, ele tem que mudar a velocidade de novo. Tá lá, ó, já mudou a velocidade de novo, ela já está passando um pouco mais rápido ainda. Ah não, na verdade foi 30 segundos que eu mudei, né? Olha lá, agora que mudou, 30 segundos, ele está passando mais rápido ainda. Talvez não tenha dado para ver aqui muita diferença, porque eu só mudei meio segundo. Mas se eu colocar aqui, ó, 1 segundo para mudar, você vai ver que a velocidade vai ficar muito mais rápido. Vamos fazer só um último teste. Beleza, de 0 a 10 segundos ele está se movimentando um pouco mais lento. Quando ele chegar em 11, ele muda a primeira vez a velocidade. Quando ele chegar em 30, ele vai mudar a segunda vez a velocidade e vai ficar muito rápido. Olha lá. E agora está bem mais rápido. Então, assim, acho que deu aí para pegar aqui essa situação, né? A gente já consegue fazer aqui já as modificações da velocidade dos nossos elementos. Beleza? Só que agora aqui, qual é o conceito da passagem de parâmetro? Aqui vocês viram que eu estou fazendo a referência ao elemento tubo. Mas, por exemplo, eu também preciso mexer o elemento bala. Então eu teria que fazer tudo isso aqui 2 vezes e chamar aqui, ó, o elemento bala. Vai funcionar, tá perfeito também. Não tem nada de errado fazer dessa forma. Mas eu posso fazer de um jeito muito mais simples, que seria fazer o quê? Ao invés de eu ter uma linha de código para cada um dos elementos, eu substituo o nome do elemento aqui pela palavra elemento que está vindo aqui na passagem do parâmetro. Então tudo onde está imgtubo aqui, ó, eu vou mudar para elementos. Na verdade é elemento, né, no singular. Então elemento. Agora, quando eu fizer a chamada dessa função mover elementos, aqui dentro eu passo qual é o elemento que eu quero movimentar. Por exemplo, se eu não passar parâmetro nenhum agora, não vai acontecer nada. Ele não vai movimentar nem o tubo nem a bala. Ó, tá lá, ó. Inclusive ele vai até dar erro, né? Porque você está chamando a função, mas não está ocorrendo nada. Só que o processo continua, né? Se a pessoa não estiver vendo aqui o console, ele nem vai saber que está dando erro. Só que não vai movimentar nem o tubo nem a bala. Já agora aqui, se eu passar aqui dentro como parâmetro o img tubo, agora quando eu chamar a minha função, ele vai começar a mover o tubo para mim. E automaticamente, baseado nas condições de tempo, em determinada quantidade de segundos, ele vai começar a movimentar esse tubo mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, ou seja, criando a dificuldade que a gente precisa para o jogo. Agora, se eu quero mover também a bala, eu duplico a chamada dessa função aqui, mover elementos. E agora aqui eu passo mover elemento bala. E agora eu vou conseguir mover os 2 elementos
ao mesmo tempo chamando duas vezes a função e dentro de cada uma delas passando um parâmetro diferente. Então tá lá, ó, passando o tubo e a bala, beleza? E ele vai aplicar a velocidade para ambos. Quando aqui virar 11 segundos, os dois vão aumentar a velocidade simultaneamente. Só que aqui tem um problema, né? Os dois estão se movendo ao mesmo tempo. E a gente não quer isso, a gente quer criar um retardo que um passe em um período e o outro passe num segundo período. Que é justamente o que a gente tinha aqui, ó. No CSS a gente tinha a chamada do tubo sem um segundo parâmetro de tempo que corresponde ao retardo. Já a bala, a gente tinha um retardo de 1,5 segundo. Então, por isso que nós criamos esse segundo parâmetro aqui. Então, nesse segundo parâmetro agora, eu vou passar o tempo que eu quero que tenha de retardo. Para eu colocar um retardo aqui, ó, eu simplesmente viria aqui e colocaria, por exemplo, 1,5 segundos. Só que se eu fizer isso aqui manualmente, ele vai aplicar o retardo para tudo, tanto para a bala quanto para o tubo. Então, na verdade, eu não estou diferenciando um e outro. Eu estou atribuindo os mesmos valores para ambos. E eu não quero isso. Eu quero que o tubo tenha uma velocidade, que a bala tenha a mesma velocidade, mas que com um retardo diferente. Então, o retardo só pode ser aplicado na bala e não no tubo. Então, para isso, isso aqui não pode ficar dessa forma. Ele tem que vir via parâmetro. Só que eu não tenho como colocar um parâmetro dentro de uma string se eu estiver usando aspas simples. Então aqui eu tenho que mudar para aquela crase, né? Eu acho que em algum vídeo para trás aí eu mostrei como que faz isso. E aqui ao invés de passar os segundos por escrito, eu coloco o cifrão, abro e fecho chaves, e aqui dentro eu passo o texto que corresponde ao parâmetro. Então eu vou passar aqui, ó, o retardo. Ao fazer isso, vou copiar tudo isso aqui. Acho que é mais rápido copiar aqui. Vou copiar tudo isso aqui, vou substituir aqui, ó. Só que aí eu tenho que mudar agora o tempo, né? Aqui é 2 segundos. Aí copio tudo aqui também, colo. E aqui é 1 segundo. Agora aqui, ó, o retardo ele está vindo via parâmetro. Então, ou seja, talvez no tubo eu não quero colocar retardo nenhum. Então, ou eu vou ter que passar aqui o parâmetro 0, ou se eu não quiser nem passar nada, eu posso vir aqui em retardo e dizer o seguinte, ó, se o retardo não receber nada, o valor padrão dele é 0. Porque aí eu não preciso nem escrever nada aqui no tubo. Já na bala, eu coloco vírgula e boto 1,5. Ou seja, eu estou dizendo aqui que para a bala, eu estou movendo o elemento. Qual que é o elemento? É o IMG bala. E qual que é o retardo dele? É 1,5 segundos. Só tome cuidado, porque aqui ó, tem que ter o S depois da chamada aqui do parâmetro, tá? Porque se ele não tiver o S, ele vai receber 1,5, mas ele não sabe o que é 1,5. Então, como aqui a gente está fazendo uma referência string, aqui você viu que tem o S, ó. Então, na verdade, o que ele está fazendo é pegando isso tudo aqui e substituindo por 1,5. Mas ele tem que ter o S ali para saber que é segundos. Então, agora vamos ver se isso aqui funcionou. Em um, eu precisei passar o retardo. No outro, eu nem precisei colocar nada, porque ele tem aqui que retardo, se não vier nada, o padrão é 0. Então, vamos ver agora aqui se deu certo. 4, 3, 2, 1. Ele vai começar a movimentar o tubo primeiro, depois de 1,5 segundo vem a bala. E aí agora eu começo, desvio do tubo, desvio da bala. Desvio do tubo, desvio da bala. Vai aumentar a velocidade agora. Aumentou a velocidade. Já começou a ficar mais difícil para o cara desviar. Subiu, desceu, vai aumentar a velocidade de novo. Já ficou mais difícil ainda. E aí, ó, pô, você acabou de criar uma velocidade, ó. Você acha que o cara vai estar preocupado em pegar moeda com a velocidade dessa aqui passando? Não tem como, né? Então, esse é o objetivo do jogo, tá vendo? Só que aqui eu botei 1 segundo, mas eu falei, né? 1 segundo é praticamente impossível do cara dar conta de rodar isso aqui. Então, vamos botar aqui 1,5, porque senão fica difícil demais e aí vai ficar muito complicado, né? Do cara
conseguir ganhar a partida. Então só que aqui também não pode ser 1,5, porque se ele for 1,5, quando chegar acima de 20 segundos, a bala e o tubo praticamente vão se igualar, porque ele tem 1,5 de retardo. Então vamos mudar aqui para 1 ponto... Vou botar 1 ponto... Deixa eu ver... 1,7. Vamos ver como que fica aqui. Deixa eu só testar para ver, porque talvez os dois vão ficar muito juntos, aí não dá nem para o cara desviar. A gente tem que ter cuidado com isso aqui também. E aí assim, ó, quando você faz uma coisa, você tem que ir fazendo e testando, tá? Programação você não pode ter pressa, igual eu sei que o vídeo aqui tá ficando longo, mas é porque é necessário. Tem muita coisa para explicar. Então, ó, você vê que o tubo e a bala já estão bem próximos. Quando aumentar a velocidade agora, vai ficar mais próximo ainda. Então tá lá, ó, não daria para a pessoa desviar, tá vendo? Então, ou eu teria que mudar o período de retardo, né? Só que aí não daria certo, ou eu mudo o tempo aqui de velocidade. Então aqui eu vou deixar 2,5 e aqui eu vou deixar 2 segundos. Vamos testar agora uma última vez, que eu sei que dessa vez agora vai ficar bom. Então tá lá, ó, ele começa com 3 segundos de velocidade, o cara consegue desviar tranquilamente. Quando passar de 10 segundos ali, ele aumenta meio segundo a velocidade, mas o espaço entre um elemento e outro ainda tá bom. Ainda dá para o cara continuar desviando. Quando passar de 20 segundos, ó, diminui o espaço entre os elementos, mas ainda dá para o cara desviar e já ficou mais difícil, né? Já está mais rápido. E aí, se você quiser ferrar com o cara e botar tudo para acabar de vez, você vem aqui e cria uma segunda condição, chamada else if, e aí a gente diz o seguinte, ó, se o tempo do jogador for maior que 30 segundos, porque aqui é menor, né? Aqui ó, é menor ou igual a 30. Aqui se ele for maior que 30 segundos, ou seja, eu vou até colocar um valor diferente aqui, só para não confundir. Ó. Se ele for maior que 40 segundos, né? De 41 segundos para cima, aí agora a gente termina de ferrar com o cara de vez e vamos passar aqui 1 segundo, 1 segundo ponto 2 de velocidade. Aí aqui, meu, é certeza que o cara aqui já não consegue nem mais respirar. Vamos fazer o último teste. 3, 2, 1, 0. Beleza, ele vai desviando, tranquilo. 8, 10, aumentou um pouquinho a velocidade, mas ainda daria tempo aqui dele desviar tranquilamente. Passou de 20 segundos, já fica mais apertado para ele. E aí isso aqui vai se manter até 40. Ele ainda consegue jogar, ó. Você vê que está difícil, mas ainda dá para jogar. Claro que aqui a gente ainda não está pegando, né? Se está tocando no tubo e na bala. Mas quando passar agora ali de 40 segundos, ó, aí agora é praticamente impossível. Então, ou seja, você botou o jogador para não conseguir jogar mais do que 40 segundos, né? Então a gente resolveu todos os problemas que foi pedido aqui, ó. Criar 3 condições para mudar a velocidade padrão, o elemento deve receber o estilo de animação, blá blá blá, depois 2 segundos, depois 1,5, ou seja, foi tudo que a gente fez aqui agora. O mais importante, pessoal, de toda essa função que nós criamos aqui, claro que foi primeiro atingir o objetivo lá do dono do jogo, né, do cliente. Mas o mais importante aqui no sentido da programação é você pegar esse conceito que foi a gente usar o set interval para monitorar um valor que está sendo atualizado ao longo da partida, né? Que foi o tempo aqui do jogador. Nós vimos lá no início que quando a gente faz esse monitoramento do tempo do jogador sem o set interval, ele pega apenas o primeiro valor que tiver dentro da variável e depois não muda mais. Já quando você coloca essa mesma condição dentro de um set interval que está ocorrendo a cada 1 milissegundos,
você está acompanhando a atualização desse valor. Então você conseguiu acompanhar o tempo do jogo. E esse conceito vale para qualquer coisa, e nós vamos aplicá-lo nas próximas funções para captar qual é a posição do tubo na tela. Porque imagina o seguinte, esse tubo aqui, ó, cada vez que ele está correndo aqui na tela, ele vai ter um valor diferente. Ele vai começar com menos 30 e depois, para a gente saber se ele encostou no Mario ou não, nós vamos ter que ter esse monitoramento a cada 1 milésimo de segundo, só que agora não mais acompanhando o tempo, mas acompanhando a posição do elemento na tela em tempo real. Então, pegue bem esse conceito, se for preciso, volte o vídeo quantas vezes for necessário para que você entenda bem, porque o próximo passo nós vamos usar essa mesma função, só que agora para monitorar o movimento do elemento na tela. Né? Então eu sei que o vídeo ficou longo, eu falei coisa pra caramba, espero que você tenha conseguido compreender tudo, mas é um conceito muito valioso. E novamente aqui eu reforço, cara, faculdade, você não vai ver isso aqui nem se você estudar 10 períodos. Então aproveite o conteúdo, porque ele é de extremo muito valioso, cara. Quando eu consegui aprender isso aqui, para mim foi um horizonte assim que se abriu nos desenvolvimentos aí do JavaScript. Mas, né, beleza, espero que tenha sido proveitoso para você também. Então, mais uma função aqui criada, a gente já pode já finalizar essa aqui e arrastar ela lá para o nosso concluir, e a gente já vem a próxima aí com a função loop do jogo. Então, até o próximo vídeo.